O workshop Entre no Seu Poder já vai começar. Clique no link na descrição. Tudo bem? Meu nome é Tariana Rocha, eu sou psicanalista e especificamente eu ajudo filhos de narcisistas a entenderem e superarem o abuso narcísico na fase adulta. Se você tem interesse nesse assunto, então a gente vai começar uma turma do workshop Entre no Seu Poder no dia 31 de janeiro e o carrinho abre no dia 17. Para saber mais, clique no link na descrição do vídeo. A questão que a gente vai abordar nesse vídeo é: por que eu me sinto incapaz de tudo? Como que eu vou conseguir um pouco de confiança para andar na vida e criar essa tal de distância psicológica e física dos meus pais? Bom, essa é uma pergunta extremamente relevante. A primeira coisa que me chama a atenção sobre ela é algo que remete ao transtorno de estresse pós-traumático complexo. Você já ouviu falar? O transtorno de estresse pós-traumático é uma resposta traumática que afeta a resposta emocional da pessoa, a capacidade dela de regular essas respostas. Faz com que a pessoa tenha flashbacks e também tente evitar momentos traumáticos. Isso acontece depois que a pessoa tem um evento traumático, como por exemplo, ela passa por um desabamento, ela passa por um sequestro, acontece alguma coisa que deixa essa impressão de medo no corpo dela, mas com o tempo ela vai se regulando e voltando ao normal. Só que existe aí o transtorno de estresse pós-traumático complexo, que acontece não depois de uma experiência traumática, e sim depois de várias experiências, ao longo de um longo período de tempo, onde o indivíduo não tinha chance de achar que eles pudessem escapar daquela situação. É importante diferenciar entre os tipos de transtorno de estresse pós-traumático, pois o simples altera o sistema da pessoa temporariamente, mas não altera a visão de si e de mundo que essa pessoa tem. Já no caso do transtorno de estresse pós-traumático complexo, a pessoa não só fica com uma extrema somatização dos efeitos de respostas emocionais traumáticas ao longo de anos, como ela pode desenvolver transtorno de humor, de personalidade, e o louco é que não é só uma questão física ou de ter flashbacks ou de evitar os locais que lembram o trauma original. O complicado do transtorno de estresse pós-traumático complexo é que ele dá a impressão de que nada vai mudar nunca. Ele distorce a capacidade do indivíduo de perceber que, mesmo que ele tenha sofrido durante longos anos, que existe mesmo assim uma saída. Então, quando a gente está na dor e quando a gente tem sintomas desse transtorno, a gente se sente como um rato preso desde que nasceu e não tendo vislumbrado a luz do mundo livre, a gente chega à conclusão que o mundo livre, para nós, não existe. E essa é uma das coisas mais dolorosas e difíceis de transformar. Quando a gente sai de famílias e relacionamentos tóxicos, a gente fica com a nossa autoimagem, a nossa autoestima, a nossa confiança, a nossa fé, não só na gente, mas no outro e no mundo, na própria vida e em Deus. A gente fica com tudo isso fragilizado ou se torna inexistente. Se você não consegue acreditar que é possível sair de um lugar de dor, então você desiste. Uma das coisas mais importantes nesse processo de reabilitação, depois de sair de famílias ou relacionamentos tóxicos, é justamente, além de lidar com o impacto emocional que aquilo causou, lidando com uma depressão, uma ansiedade ou alguma outra questão específica, a gente também vai ter que prestar atenção especialmente nas nossas distorções cognitivas, ou seja, na distorção da realidade que a gente faz, o nosso jeito preto e branco, fixo, doloroso e imutável de enxergar o que é e o que não é possível para a gente. Veja bem, a gente já sabe, para além de qualquer dúvida, que o cérebro é plástico
Isso significa que ele é flexível e capaz de aprender todo ao longo da vida. Se você parar para observar, nada fica imutável, nada fica igual para sempre. E não faria sentido nós acreditarmos que a nossa situação precisa ser fixa e imutável. Nesse exato momento, as suas células estão morrendo, estão renascendo, você está envelhecendo, as coisas estão virando pó, brotando, morrendo. Tudo está em transformação. E o natural é que a gente consiga se desafiar a voltar a enxergar o movimento da transformação na nossa vida, para que a gente possa entender que mesmo que as coisas pareçam devagar no processo de recuperação, elas estão acontecendo e têm o poder de, a longo prazo, com treinamento e consistência, realmente transformar não só a forma que a gente se sente sobre a gente mesma, o outro, o mundo, Deus, para quem acredita nisso, mas também para a gente ter a capacidade, a resiliência, a coragem e força de transformar reais situações externas na nossa vida. Então, uma das formas que eu considero que seja realmente imprescindível para a gente conseguir fazer isso é ajustar a nossa autoimagem de forma que a gente se enxergue como um eterno aprendiz. A segunda coisa que eu sugiro é que a gente interprete todo e qualquer obstáculo como uma oportunidade de treinamento. E a terceira coisa que eu sugiro é que a gente se compare unicamente com a pessoa que a gente era e não com a pessoa que a gente acha que a gente tem que se tornar algum dia. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor cada uma dessas coisas que eu falei. A gente tem que partir do pressuposto, aquilo que eu não consigo fazer hoje, eu consigo aprender. E a gente tem que aplicar essa plasticidade do cérebro exatamente onde as nossas partes feridas estão gritando. Isso nunca vai mudar. Você nunca vai ter independência financeira. Você nunca vai se libertar. Você nunca vai ter forças. Você nunca vai encontrar seu dom. Você nunca vai escrever aquele poema, aquele livro, aquela música, lançar aquilo outro. Nunca, 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 nunca. Não é? Gente, quando a gente tem pensamento extremista, e a gente usa palavras do tipo nunca, sempre, toda vez, todo mundo, pode ter certeza que isso já está revelando uma distorção cognitiva. A gente está distorcendo a realidade que não é preta e branca e sim oferece uma variedade gigantesca de nuances, não é? Então, quando a gente começa a entender que a gente pode aprender, inclusive as coisas que parecem impossíveis, então a gente consegue perceber um pouco de movimento naquela imagem fixa e rígida, oriunda do transtorno de estresse pós-traumático complexo. Então, imagina sugerir para o seu cérebro de uma forma que ele consiga acreditar, né? E não de uma forma mágica, com pensamento positivo tóxico. Imagina falar para ele em vez de, cara, você nunca vai conseguir ser independente. Falar, eu sei que eu provavelmente tenho aí um transtorno de estresse pós-traumático complexo que me faz acreditar que as coisas são pretas e brancas e que eu não conseguirei jamais escapar da minha situação. Inclusive, isso é um sintoma desse transtorno. Mas eu também sei que isso é uma distorção cognitiva, pois o meu cérebro é plástico e com a consistência diária, se eu fizer 1% de esforço diariamente, eu não preciso mais, que às vezes 1% é muita coisa, tô deprimido, não consigo sair da cama e 1% é coisa pra caramba, né não? Eu sei, a lógica me diz, a parte racional do meu cérebro, que é desativada quando a gente sofre de muito trauma, não é? Eu reativo a minha parte lógica para me convencer que esse esforço consistente a longo prazo traz realmente mudanças. Então eu começo a controlar a minha narrativa interna no seguinte sentido: quando vem as crenças extremistas, sempre é assim, eu nunca consigo. Eu já, isso aí é sintoma de transtorno de estresse pós-traumático complexo, é o momento de eu convencer o meu cérebro que ele é capaz de aprendizado. E aí eu
corrijam a narrativa interna. Não, peraí. Você não tinha consciência das coisas na área financeira antes, mas agora você está aprendendo. E você sabe que, se você continuar no seu processo, você vai sim conseguir a independência financeira, emocional, seja lá o que você quer. Então tem essa parte da gente saber que o nosso cérebro vai ter um pensamento rígido, preto e branco, e da gente questionar ele o tempo inteiro. Não, peraí, isso não tem que ser verdade. Com o tempo as pessoas conseguem fazer assim, assado ou de outro jeito, não é? Então vamos ter consciência do nosso pensamento preto e branco e questioná-lo para que a gente perceba que a impressão de impossibilidade é só uma impressão. A segunda coisa que eu falei é que a gente tem que conseguir transformar esses obstáculos em oportunidade de treinamento. Gente, o que a gente faz quando a gente não tem resiliência emocional? A gente tenta alguma coisa, tenta sair daquela visão, né, de autoimagem e de mundo rígida. A gente vai para o mundo, pensa, não, imagina, eu vou sair desse lugar aqui, vou fazer algo novo, vou crescer. A gente leva um baque, porque a gente não tem resiliência, autoconhecimento ou capacidade de fazer as coisas ainda. E aí o que o cérebro que pensa em preto e branco faz? Ele já vai para a negatividade e começa mais uma vez a fazer aquele negócio de tirar conclusões extremistas. Pois veja bem, eu tentei fazer X, não consegui, tá aí uma prova irrefutável de que eu não consigo fazer nada e nunca vou conseguir. Se a gente não conseguir pegar esse obstáculo, que foi o baque, e extrair dele informações específicas, a gente tá ferrado, tá bom? Quais são as informações específicas? A gente tem que partir do pressuposto que existe uma inteligência inerente à vida e que os obstáculos que surgem não são aleatórios e não vêm de uma força invisível que decidiu nos fazer sofrer. Eles sempre têm a ver com algo que a gente precisa aprender. Se o outro ultrapassa meu limite, então eu preciso aprender a colocar e manter meu limite. Se eu estou preocupada em alguém me difamando, então eu preciso aprender a identificar o que eu controlo e o que eu não controlo e pegar aquela energia e focar em coisas que têm a ver com aquilo que eu estou construindo para mim e não a opinião dos outros a meu respeito, não é? Se eu gasto meu dinheiro, nem sei porquê, então eu tenho que aprender aí umas habilidades financeiras. Se a gente pega um baque, um tapa na cara da vida e fica lá deixando o transtorno de estresse pós-traumático complexo trazer a gente de volta para aquele lugar de dor, onde tudo é isso, tudo é aquilo, a gente não consegue extrair do obstáculo a lição a ser treinada e aprendida. Então, a gente tem que identificar o que esse obstáculo está falando para eu treinar, exatamente a habilidade. E evitar o coitado de mim, olha a prova de que eu nunca vou dar em nada. Gente, eu não tô negando que a gente se sente dessa forma e que dói pra caramba. É claro que dói pra caramba, ninguém tá negando isso. Eu tô falando que enquanto a gente não cria uma outra voz forte na cabeça, que puxa essa narrativa aí dualista para um espaço de nuance, onde a gente não vê a realidade de um jeito tão extremista, a gente não vai conseguir parar de sentir dó da gente mesma e então partir para o treinamento prático consistente a longo prazo da habilidade a ser aprendida. Então, resumindo, eu tenho que reconhecer que meu pensamento é preto e branco, que isso é transtorno de estresse pós-traumático complexo, é um sintoma, e que isso me dá uma visão da realidade distorcida. Eu tenho que, 2, criar uma outra voz na minha cabeça que fala para essa realidade distorcida, que não é bem assim, que as pessoas não precisam ser as coisas não precisam ser pretas e brancas, que tem possibilidade de treinamento, que fulano conseguiu, que com o tempo eu também consigo. E eu também tenho que conseguir, em vez de sentir dó de mim mesma, de mim mesmo, quando vem um baque, reconhecer que, putz, isso aqui só tá difícil pra caramba porque eu não aprendi alguma habilidade. Uma vez tendo descoberto quais são as habilidades, então eu devo fazer o quê? Encarar isso como um treinamento a longo prazo. Gente, para quem segue o canal, eu sei que esse vídeo está sendo repetitivo para vocês, mas para quem começou a seguir o canal nos últimos meses e a gente teve um crescimento realmente de milhares de pessoas,
Eu quero que você pegue essa informação e leve com você. Que lidar com essa transformação, né, na nossa autoimagem, onde a gente não tem confiança, não acha que a gente é capaz, tem a ver com, primeiro, corrigir pensamentos e buscar ativamente os desafios para treinar. É oportunidade de treinamento e não confirmação de que eu nunca vou dar certo, entendeu? Eu falo muito para quem faz parte dos meus programas. Faça 1% ao dia e perdoe-se pelo resto. Gente, como eu falei anteriormente, 1% é muita coisa para quem não tem energia mais. 1% é muita coisa para quem não tem nenhuma resiliência, toma um passo e já se sente inútil e incapaz. Se você acreditar no poder do 1%, saber qual é sempre a habilidade que você está treinando e transformar todo obstáculo numa lição a ser aprendida, você vai criar resiliência. Você entendeu? Coragem não se ganha sem vencer batalha. A gente tem que todo dia entender. Putz, cara, o que eu tô aprendendo? O que eu vou ter que treinar? Ai, meu Deus, eu não tô afim de colocar limites. Ai, meu Deus, eu não tô afim de fazer terapia. Ai, meu Deus, eu não tô afim de me cuidar melhor. Mas eu sei que eu tô treinando a próxima versão da Tariana. E eu tenho que ter força para manter um próximo patamar de maturidade. Enquanto eu não treinar tudo isso, eu não vou conseguir sair daqui. O que a gente precisa para ter confiança? Desafio, 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 desafio. Conquista, 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 conquista. Comece pequeno, vá aumentando o nível do desafio. Não vai vir confiança ou resiliência emocional de lugar nenhum. Se você não partir por desafio, parte por desafio. Você não vai conseguir na sua cabeça criar confiança para sair de casa, para peitar não sei quem. Você não vai conseguir só nas ideias criar resiliência. É só partindo para a guerra e não fugindo de cada batalha que com o tempo a gente se sente forte. Fez sentido para você? Quais foram os insights, pensamentos? Me contem tudo nos comentários. Se você está assistindo isso no YouTube, inscreva-se no canal. Deixe, por favor, já falei, mas deixe seus comentários, eu adoro ver. E para quem tem interesse em entender e superar o abuso narcisista, então venha fazer parte do workshop Entre no Seu Poder. O carrinho abre no dia 17 de janeiro e nós começamos no dia 31 de janeiro. Beijinho, pessoal.